Meus queridos, hoje nós tivemos um dia muito especial, reunidos aqui desde as 9 horas da manhã, tivemos um período de oração, talvez alguns de vocês devam ter estado aqui, e esse período de oração foi dedicado a clamar por uma mudança em relação à nossa nação. E o que o Senhor tem falado conosco nesses dias é que toda mudança que Ele vai promover começa dentro do coração das pessoas. Não existe outro tipo de mudança capaz de interferir no curso ou no destino de um povo que não comece no coração deste povo. E eu creio que a maior revolução que cada um de nós pode desejar, pode fazer, pode provocar, pode participar, é uma revolução na nossa própria vida. E a partir daí influenciando outras vidas, outras pessoas. Eu falava hoje cedo que essas pessoas hoje taxadas e tidas como corruptas são seres humanos como qualquer um de nós. Talvez ganharam visibilidade, poder, autoridade, notoriedade, e com isso tiveram expostas todas as mazelas próprias do ser humano sem Deus. Mas nós temos uma direção clara na palavra de Deus e segura na qual podemos andar. E essa direção fala a respeito do próprio ministério de Jesus, que não veio para julgar e sim para salvar este mundo. E Ele nos convoca como continuadores do seu ministério para fazer exatamente o mesmo, a mesma coisa. Nós não entusiasmamos as pessoas a irem às ruas, a clamarem pelo impeachment da presidente ou por qualquer outra coisa, sem antes fazermos a nossa lição de casa. E a lição de casa começa em tratarmos questões que estão diante dos nossos olhos, são acessíveis às nossas mãos, e acima de tudo entender que o Espírito de Deus na vida de cada um de nós pode transformar-nos em agentes desta paz e desta mudança que nós tanto desejamos. Londrina tornou-se famosa nos últimos anos, especialmente agora, nos acontecimentos mais recentes, porque muitas das figuras proeminentes neste quadro que vivemos de exposição são ex-habitantes desta cidade. E eu penso que essas pessoas conviveram conosco e até bem pouco tempo atrás, talvez fossem até amigos, trabalhassem com muitos de nós que aqui estão, e hoje se vê numa situação de total descrédito, miséria. Eu fico pensando, vai uma geração, vem outra geração, e da mesma forma que se renovam os santos, se renovam os corruptos. Da mesma forma com que há continuidade para o ministério daqueles que levam Deus a sério, há também na vida daqueles que fazem da corrupção o seu meio de vida. E nós tivemos um tempo de intercessão, quando clamamos para que Deus nos direcione, nos dirija, a usar da influência que cada um de nós tem, da graça, para alcançar e transformar outras vidas. Pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, talvez até dentro do propósito de trabalhar também agindo com misericórdia em relação a essas próprias vidas que hoje estão caídas na desgraça, da exposição, da vergonha, clamando para que Deus não só use de misericórdia para com elas, mas que os converta de verdade e leve-os a uma experiência com Cristo. A Bíblia diz que Deus fala conosco de muitas formas. Eu creio que Deus falou hoje, através das ruas, da indignação do povo, mas isso só não é o bastante. Se manifestação resolvesse o problema de nações, talvez o mundo seria bem melhor. A única coisa capaz de sarar esta terra é a transformação do ser humano a partir do seu coração. Uma experiência que cada um de nós deve ter nesses dias e que deve compartilhar. Aliás, esta é a grande evidência de que de fato fomos transformados. É que todos aqueles que foram transformados, diz as Escrituras, tornaram-se testemunhas de Jesus. Se não temos testemunhado, talvez é porque ou a experiência não foi tão
profunda quanto necessária, ou talvez ainda não tenha ocorrido. Eu quero desafiá-los nesta noite, mais uma vez, a emprestar os seus ouvidos, mas também abrir o seu coração para a palavra que aqui vai ser pregada, na convicção de que, à medida que Deus vai transformando a nossa vida, a esperança para este mundo vai se ampliando, vai aumentando. Eu quero orar com vocês desde já, antes mesmo de começar a compartilhar a palavra, para que Deus nos use como agentes de transformação desta nação, a partir da nossa própria casa, com a nossa vizinhança, com os nossos colegas de trabalho. Quem sabe um dia, um desses vai estar ocupando lugares que vão fazer toda a diferença na vida desta nação. Muitos, como eu falei, estiveram muito próximos da gente. Talvez tenhamos perdido boas oportunidades, mas como todos nós estamos aprendendo, nós vamos estar mais atentos, e vamos ser mais ousados, e vamos ser mais santos, e vamos ser mais comprometidos, e vamos estar mais sensíveis para fazer a vontade do nosso Pai. Pai, consagramos ao Senhor o culto desta noite, assim como fizemos pela manhã, e na esperança de que o Teu Espírito nesta noite vai gerar vida em cada coração. Clamamos para que a Tua misericórdia se manifeste neste lugar, levando-nos não somente a ouvir, mas a entender, a compreender a Tua palavra e por ela ser mudados. Transforma a nossa vida, transforma este mundo a partir de cada um de nós. Começa aqui hoje, Pai, uma revolução. Transforma lares, transforma famílias, transforma casais, transforma as nossas vidas. Glorifica o Teu nome, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E eu quero convidar você, de igual modo o que foi feito pela manhã, para juntos adorarmos ao Senhor. Parece-nos que o grande pivô de todas essas histórias de corrupção é sempre o dinheiro. E aliás, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas à medida que colocamos o dinheiro no lugar certo, ele passa não somente a cumprir o projeto e o propósito de Deus, mas a livrar as nossas vidas da vergonha, da desgraça, da corrupção. Porque a idolatria, que é a avareza, ela é o primeiro sintoma de uma vida potencialmente corrupta e destrutiva. Mas quando nós somos capazes de nos converter nesta área, nós começamos num processo que vai como que nos blindando dessas tentações que têm arrastado tantos à destruição e à vergonha. O tema da ministração desta noite, de igual modo aquilo que foi ministrado pela manhã, é o Deus que recompensa. E alguém pode me perguntar, mas o que há de extraordinário nesse texto, ou nesse título? O que há de extraordinário é o fato de que a grande maioria de nós foi ensinado de modo a não termos esta compreensão que o nosso Deus é um Deus que recompensa. Talvez uma das primeiras afirmações que eu e você tenhamos ouvido na nossa vida a respeito de Deus é: Deus castiga. Não é verdade? Desde criancinha, não faz isso que Deus castiga. E nós criamos uma cultura que está gravada no nosso subconsciente de que Deus castiga. E talvez nunca tivemos muito interesse de nos aproximar de Deus, porque afinal de contas, Deus castiga. E você já imaginou ter um amigo que vai castigar você? Ou conviver com alguém que em todo tempo está buscando uma falha na sua vida, no seu caráter, nas suas ações, nas suas reações, para que possa de um modo severo corrigi-lo? E esta consciência
paira sobre toda a coletividade. Isso não nasce por acaso. Quando Deus se manifesta pela primeira vez ao ser humano, segundo a narrativa bíblica, Ele se manifesta como um Deus de amor, como um Deus que tudo provê, que tudo faz, um Deus de relacionamento próximo, íntimo com a sua criação. E assim foi no Jardim do Éden, quando Deus forma o homem e a mulher. Mas uma outra face de Deus se revela quando este homem e mulher que Ele havia criado se entregam ao pecado. E no pecado eles descobrem a seriedade com que Deus trata com o pecado. Mas mesmo no pecado, a Bíblia nos mostra a forma amorosa com que Deus cobre a nudez do pecador. E a partir daí desenrola-se nas Escrituras uma trama aonde Deus de todas as formas busca resgatar a sua criação que havia se perdido. E assim é em cada livro das Escrituras. Mas na realidade, os 5 primeiros livros, conhecidos como Pentateuco, que são a base da religião judaica, que posteriormente evolui ao cristianismo, ela trata de questões que apontam para a formação de leis morais que devem pautar a conduta humana. E quando essas leis são estabelecidas, junto com as leis, penas também são estabelecidas para a transgressão. Porque qualquer lei que não haja na sua contrapartida uma punição pela desobediência, é fogo que não queima. No entanto, Deus nunca desejou que o homem fosse queimado nesta fogueira. No entanto, as atitudes humanas nos levam a um estado de condenação, até que Deus, dentro desse plano eterno de salvação, envia seu Filho Jesus para resgatar, para salvar tudo aquilo que se havia perdido. Mas ainda assim, talvez cada um de nós tenha uma parte da nossa vida marcada pela visão, pela convicção do Deus que castiga. E talvez a grande maioria de nós até tenha tido o trabalho de repassar esta visão aos nossos filhos. E talvez as crianças, na mais tenra idade, já tenham ganhado esta convicção do Deus que castiga. O grande problema deste fato é que, ao tentarmos afastar as pessoas do pecado, dizendo que Deus castiga, nós acabamos por afastar as pessoas de Deus e aproximando-as do pecado. Se Deus castiga, é melhor ficar bem longe dele, se possível até me esconder, para que ele não me ache. Quando na realidade, o que Deus mais deseja é aproximar os seus filhos dele. E como está escrito no Salmo, como uma galinha que recolhe os seus pintainhos debaixo de suas asas, acolher-nos debaixo do seu cuidado. E eu creio que este tema se torna muito pertinente para os dias em que vivemos, justamente pelo fato de que a consciência que Deus castiga nos leva a desejar o castigo para outras pessoas também. E a nossa grande reação em meio a situações como estas que se apresentam em nosso país é de que justiça deve ser feita a qualquer custo e, se possível,
que essas pessoas que procedem de modo mal sejam exterminadas da face da terra, ou que no mínimo apodreçam dentro de uma cadeia. Hoje é muito distante a ideia de que cada uma dessas pessoas é tão objeto da graça e misericórdia de Deus e do amor demonstrado através de Cristo Jesus na cruz, quanto cada um de nós. E nós, no nosso subconsciente, também geramos a ideia de que existem o nós e o eles, quando para Deus não há distinção. Uma das maiores lições que eu tive em minha vida foi numa madrugada que eu me encontrava orando na sala da minha casa, murmurando diante de Deus, por causa de um mal que me foi causado por um inimigo. E eu creio que Deus ficou me ouvindo pacientemente, não sei por quanto tempo, mas de repente Deus interrompe aquela lamúria com a seguinte declaração: eu amo tanto a Ele quanto eu amo você. Não preciso nem dizer que naquele momento encerrou a conversa entre eu e Deus. Eu levantei e fui dormir e falei, não adianta ficar aqui tentando convencer a Deus a enviar um raio sobre a cabeça dele, que Deus já está decidido a amá-lo e abençoá-lo da mesma forma que a mim. E ali talvez eu tenha aprendido uma das lições mais preciosas da minha vida. E quando eu olho para tudo isso que está acontecendo, talvez num olhar um pouco diferente e menos crítico, a visão e a convicção que eu tenho, especialmente quando me coloco diante de Deus a orar, é que a salvação precisa alcançar as pessoas. E desta maneira, matando o corrupto, incluindo-o na morte com Cristo, o corpo do pecado é desfeito, e essas pessoas já não vivem mais como escravas do pecado. Aliás, esta é a proposta de Deus para cada um de nós, proposta exposta através da carta de Paulo aos Romanos. De uma forma tão brilhante, Paulo sintetiza todo o drama do pecado humano com o seu próprio testemunho. O mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero fazer eu não faço. Ora, se eu faço o que não quero e não faço o que quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E imediatamente o Espírito Santo entra em ação e Paulo declara, eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Eu quero que vocês olhem para mim, esta continua sendo a única solução para a raça humana, não há outra, não é cadeia, não é briga, não é luta armada, não é revolução, não é mudança de governo, é mudança de natureza. E se nós como igreja não temos esta compreensão, nós vamos nos somar aos milhares que entendem que através da luta, que através da mudança, que através da troca de governantes vai se resolver o problema do mundo. Esses dias eu via uma estatística que me deixou estarrecido. Os Estados Unidos da América, que detém hoje aproximadamente 28% da riqueza do mundo, tem 50 milhões de habitantes que passam fome. E os fãs incondicionais do tio Sam, que acham que aquilo é o maior paraíso do mundo, talvez não tenham percebido esta realidade camuflada em lugares pouco visitados pelos adeptos de turismo de lazer, porque não aparece, mas todo mundo procura esconder embaixo do tapete as suas misérias.
O mundo está em crise. Você pode ir para qualquer lugar do mundo hoje, você vai se deparar com essas misérias. Você pode ir para a Ásia, periga testemunhar algum atentado terrorista de algum grupo islâmico radical. Na Europa, da mesma maneira. Nos Estados Unidos, de igual modo. América Latina tomada por um populismo que está consumindo países que estão completamente afundados na corrupção, na miséria do seu povo. E hoje o Brasil, que até o ano passado vivia deitado em berço esplêndido, na expectativa de dias maravilhosos, deparou-se novamente com a realidade. E eu quero fazer uma confissão a vocês. Eu estava tão incomodado com aquele estado de prosperidade que se vendia neste país, e eu estou tão contente com o fato de que as coisas estão vindo à luz, não no sentido que ninguém seja exposto, ou seja condenado, ou culpado, ou acusado, ou atacado, mas no sentido que a igreja desperte para o fato que a ilusão de que a riqueza ou uma melhoria de vida vai resolver os nossos problemas é pura ilusão. E que a igreja precisa de verdade se voltar a Deus e fazer dele a sua segurança. É muito bonito ver a prosperidade dos irmãos, é muito gostoso ver pessoas adquirindo bens, tendo posses, mas talvez a coisa que mais fere o nosso coração é ver que isso ocupou o lugar de Deus em muitas vidas. E quando nós vemos os castelos de areia se desfazendo, eu quero dizer para você, a minha esperança voltou, porque eu passei por períodos de crise absoluta, quando ia procurar um líder para cuidar de outras pessoas, e ouvia a seguinte declaração: eu não posso, porque eu estou muito envolvido com determinadas coisas, com o meu trabalho, com a administração dos meus bens, com a minha prosperidade, eu não tenho condições de auxiliar, de cuidar de outras pessoas. Eu fico muito feliz, que parece-nos que as coisas vão voltar ao lugar, e a igreja vai voltar a ter clareza e convicção a respeito do seu chamado, e aquela ilusão dourada vai se desfazendo diante dos nossos olhos, e nós vamos descobrindo que só há segurança em Deus, e Ele é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Eu me lembro de uma cena que eu assisti pela televisão, e para mim fez muito sentido, porque de certa forma eu havia vivido muito próximo das pessoas que passavam por aquela situação. Foi na crise de 2008, quando as igrejas de Manhattan, nos Estados Unidos, aonde se tem a maior bolsa de valores do mundo, as igrejas eram apenas monumentos históricos, vazios, e de repente aqueles executivos de Wall Street eram vistos na hora do seu almoço, deixando de almoçar, para buscar a Deus no banco das igrejas. E as igrejas voltaram a ter público, e o evangelho voltou a ser pregado, e as pessoas voltaram a se converter, e passaram a entender que Deus tinha um propósito para as suas vidas, muito mais do que multiplicar os recursos que haviam em suas mãos. Eu espero nesses dias que Deus faça esta obra no nosso coração, e eu creio que haverá esperança para esta terra. Na semana passada nós ouvíamos aqui através da pregação, tanto pela manhã quanto à noite, sobre a necessidade de um batismo de arrependimento. E as pessoas muitas vezes ficam perguntando: o que eu devo me arrepender? E à medida que as coisas vão apertando, a gente já começa a entender do que devemos nos arrepender. E conforme vai apertando mais, a gente começa a arrepender de coisa que nem fez ainda, porque o coração vai voltando a ser quebrantado.
E diante dessas imagens que nós temos visto nesses dias, de pessoas sendo expostas, famílias sendo envergonhadas, pessoas caindo no descrédito total, veio um outro sentimento ao meu coração, que a igreja precisa ser batizada com batismo de amor. Porque o que vai converter essas vidas não é mais crítica, não é mais acusação, não é mais gente para atacar pedra. É gente que está disposta a pagar um preço para que elas sejam reabilitadas. Eu poderia apontar alguns dos nossos irmãos aqui que caíram no descrédito total. Pessoas que caíram nas drogas, que estavam vivendo nas ruas, que chegaram ao mais profundo da miséria humana. E hoje estão aqui conosco. Por que isso aconteceu? Porque alguém teve a coragem de parar um carro, abrir a porta e dizer: entra aqui que eu vou cuidar de você. Eu comentava com vocês que há 2 semanas atrás eu estive na CEPEL, aqui na prisão estadual de Londrina, centro penitenciário de Londrina, e num calor de quase 40 graus, dentro de uma sala de 2 por 2, via um destes que tem sido acusado, escrachado, exposto, humilhado, juntamente com toda a sua casa, apertando a minha mão com muita força, chorando e entregando a sua vida a Jesus. Eu fico pensando, por que isso não acontece mais? E a resposta que me vem é que a grande maioria das pessoas ainda continua com a convicção de que Deus castiga. E talvez a melhor coisa que essas pessoas possam receber de verdade seja o castigo de Deus, quando na realidade Deus quer salvá-las. Eu penso que o sentimento de Deus é de olhar para essas pessoas e dizer: este é um filho que se perdeu, mas que eu quero ter de volta. E se a igreja não ganha essa convicção, nós nos somamos à multidão que está nas ruas clamando para que sejam de alguma forma punidos, destruídos, e se possível, seja feita uma grande fogueira e todos sejam queimados, como fez a Inquisição. Que assim a humanidade estará livre. Na realidade, apenas o que estará livre é o posto para que outros ocupem e repitam exatamente as mesmas coisas. Deus quer transformar o homem a partir do seu coração. E Deus quer transformar a sociedade a partir da transformação do homem. E quando eu falo destas verdades, eu sei que isso implica numa responsabilidade a cada um de nós, inclusive de um modo muito especial sobre a minha vida. Mas é este o evangelho que eu conheço, o evangelho de Jesus, que só atacou um tipo de gente: aqueles que, munidos da sua religiosidade, julgavam e condenavam as pessoas e encobriam as suas próprias transgressões. Na realidade, assim continua sendo a prática da maior parte dos chamados cristãos nesses dias. Mas Deus está fazendo uma obra, Deus está transformando corações. Deus quer trazer clareza de que, se nós precisamos, em primeiro lugar, de um batismo de arrependimento, é para que, em segundo lugar, venha um batismo de amor sobre a nossa vida. O arrependimento nos leva a entender de que não somos melhores do que ninguém, e o amor nos leva a compreender que, assim como Deus nos amou, agora nós devemos amar aqueles que estão à nossa volta. Por mais perdidos que estejam, esta é a única esperança que eles podem ter. Muitas vezes as igrejas se tornam em lugares muito pesados para os pecadores, por isso eles não entram. Eu me lembro do testemunho de uma prostituta que foi convidada por uma amiga a ir a uma igreja. E ela respondeu: eu não vou, porque ali eu me sinto muito condenada nos meus atos. E alguém pode me perguntar: então como vamos salvar as pessoas sem condená-las?
E eu respondo a vocês, usando o método de Jesus. Jesus não condenou. Porque Ele diz, eu não vim a este mundo para julgar o mundo, eu vim a este mundo para salvá-lo. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, eu testemunhava hoje pela manhã, já testemunhei inúmeras vezes. Há 21 anos atrás, eu tinha uma pessoa que prestava serviço à nossa empresa, e o grande desejo daquele homem era possuir um telefone celular, que naquela altura custava alguns $1000, porque estava chegando no Brasil. E quando ele fez um negócio que nos abençoou muito, eu peguei um telefone celular e dei para ele. Passado algum tempo, chega uma conta de telefone, do telefone fixo da nossa casa, e eu abri aquela conta, e traduzindo para dinheiro de hoje, seria alguma coisa em torno de uns R$3.000, eu, muita tranquilidade, né? Falei, não, isso aqui logicamente é um engano, aqui em casa ninguém fala no telefone quase, só vou lá na companhia telefônica, eles vão logicamente reconhecer o erro, e vão trocar a conta. Mas para minha surpresa, aquela conta era devida, porque quando eu dei o telefone para o camarada, eu esqueci de desvinculá-lo do meu nome. E ele não pagou a conta durante muitos meses, até que a companhia telefônica, como última forma de receber aquela fatura, debitou na conta do meu telefone fixo. Eu me lembro que eu fui, parcelei algumas vezes ali, paguei aquela conta. E passado algum tempo, eu estou andando na rua, eu vi aquele camarada do outro lado da rua. Mas naquele momento, quando eu ouvi, veio a lembrança, não aquela conta, eu tinha esquecido daquilo. E eu atravessei a rua cuidadosamente, parei diante dele, o abracei e fiquei segurando, como eu costumo fazer às vezes, e disse, que saudade que eu estava de você. Quando eu solto aquele homem, um homem alto, magro, mais ou menos a minha altura, ele deu um passo para trás, olhou no meu rosto e disse, eu preferia que você tivesse me dado um murro na cara. Ali eu pude compreender o amor de Deus. O amor de Deus é muito mais constrangedor do que um ato de violência. Quem leva um soco na cara depois de ter feito alguma coisa errada, entende, eu recebi o que eu merecia. Agora, alguém que depois de ter feito uma coisa errada, recebe um abraço, um beijo e uma declaração de amor, vai dizer, eu recebi o que eu não merecia, eu não mereço isso. Ao ponto dele dizer, eu preferia ter recebido um soco na cara. Então, se você quer fazer alguém que é pecador se sentir muito constrangido, não precisa xingar, não precisa expor, não precisa bater, simplesmente ame-o e sirva-o, e você vai ver o que é o verdadeiro constrangimento, porque o mundo não conhece essa linguagem, o diabo não conhece essa linguagem, as pessoas sem Deus não conhecem essa linguagem, e boa parte dos cristãos se esqueceram desta linguagem. Deus quer renovar-nos nesses dias, Deus quer nos lembrar que Ele é um Deus que abençoa e recompensa, e à medida que nos colocamos nas mãos do Senhor, com a disposição de ser continuadores da obra de Cristo, porque Cristo amou, serviu e entregou a sua vida, e ainda orou perdoando aqueles que o crucificaram. Satanás acusa, condena, e em todo tempo expõe as nossas misérias. Só que muitas vezes a reação da igreja tem se confundido com a reação do mundo. Quando na semana passada, logicamente, sem proibir ninguém de absolutamente nenhuma manifestação pública, porque eu não sou dono da vida de ninguém. Se quiser ir para a rua de cara pintada, de cabeça pintada, você é livre para fazer isso. Mas leia a revista Veja da semana passada. Você vai encontrar algo inusitado nessa revista. Lindenberg Farias, alguém sabe quem é ou não? O líder dos cara pintadas, que na sua juventude foi o precursor do movimento Fora Collor. Você vai encontrar ele um pouquinho acima na foto ali,
dos denunciados pelo Ministério Público. Ele pintou a cara, mas não trocou o coração. E hoje está junto com aquele que ele ajudou a tirar, na mesma página da revista, sendo exposto como fez no passado. Eu fico imaginando qual é o tipo de misericórdia que esse moço, esse menino, espera para a sua vida. Não adianta pintar a cara e não mudar o coração. O que nós precisamos é conhecer a misericórdia de Cristo e deixá-la transformar a partir da nossa casa. Eu sou pastor há 25 anos, desde o dia que me converti, eu tenho cuidado de vidas. Embora seja ordenado há pouco menos de 20, a primeira reação depois da minha conversão foi não só me tornar testemunha do amor de Deus, pregando em uma porção de lugares, mas sempre servindo muitas pessoas. Há 24 anos atrás, nós tínhamos uma célula na nossa casa com mais de 70 pessoas. E nós nunca deixamos de servir a Deus, e nem tampouco a igreja. Nem em momentos mais críticos da nossa vida, em meio a enfermidades, em meio a lutas, em meio a dores. Não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque Cristo mudou a nossa vida. Como diz o meu querido e amado pastor, o que tem de ruim sou eu mesmo, o que tem de bom é Jesus. Então você vê alguma coisa de ruim na minha vida, que não é difícil, sou eu mesmo, eu sou assim. Mas o que você vê de bom, em mim e em minha casa, é Jesus habitando em nós. E eu quero desafiá-los como igreja nesses dias, a refletir a respeito do papel ao qual Deus nos tem chamado a ocupar. E nos lembrar, não só do Evangelho de Cristo, mas da forma com que Deus constitui o seu povo. No capítulo de número 17 do livro da Gênesis, quando Deus chama Abraão, Deus diz a Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus não diz, ser perfeito para andar na minha presença, como pregam as religiões. Existem apenas 3 religiões monoteístas no mundo. A primeira delas é o judaísmo, a mais antiga. Deve ter aí por volta de 3.500 anos. O judaísmo, ele evolui com o cumprimento das profecias que cada um dos profetas enviados por Deus trouxeram a respeito do Messias que salvaria o mundo. O fato dos judeus não terem o aceito não anula que é o mesmo projeto, é o mesmo povo, é a mesma promessa, é a mesma profecia que se cumpriu. Como eu falava hoje pela manhã, Jesus não veio para dividir nenhuma igreja, Jesus não veio para fundar nenhuma religião, Jesus veio como cumprimento da promessa de Deus ao seu povo. Se uma parte deles, que são os judeus, não o receberam, mas nós recebemos a promessa que foi feita a eles, porque está escrito: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ou seja, creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da carne, nem da vontade da carne, mas filhos nascidos de Deus. Que é o texto do Evangelho de João, capítulo de número 1, versos 11 e seguintes. Deus veio para cumprir, enviou Jesus para cumprir a sua promessa. E uma segunda manifestação religiosa hoje, que tem tumultuado o mundo, através do seu fundamentalismo, que é o islamismo, nasceu do fato de que aqueles que olharam para o cristianismo, disseram: os cristãos acabaram com a lei, vamos fazer uma lei mais rígida, e uma lei que nos autorize a julgar, condenar e executar todo aquele que a descumprir. Assim nasceu o islamismo. Se você estudar a história do Islã, foi assim. Foi por causa da flexibilização do cristianismo que entenderam que leis mais rígidas deveriam ser implementadas na religião oriental. E foram os filhos de Abraão que fizeram isso. Logicamente de Abraão com Agar, não Abraão com Sara.
Isso é história. E ocorre que tanto o judaísmo quanto o islamismo têm como fundamento o fazer. Se você fizer isso, aquilo e aquele outro, você vai ser salvo. O cristianismo desconcerta estas religiões, colocando o fundamento no ser. Você, em primeiro lugar, tem que ser. Quando Moisés pergunta para Deus: Deus, eu vou chegar diante de Faraó, vão me perguntar qual é o nome do meu Deus, o que eu respondo? Deus responde a Moisés dizendo: diga a Faraó, eu sou me mandou aqui. Deus não disse o eu faço me mandou, Ele disse o eu sou, porque a ênfase não está no fazer, está no ser. A ênfase do que Deus quer fazer na nossa vida é nos levar a ser como Ele é. E à medida que nós nos transformamos naquilo que Ele é, o mundo ganha a esperança de se ver livre do juízo, do julgamento, da condenação, e passa agora a ser transformado pela graça e pela misericórdia de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu me lembro de uma frase desse famoso ator e hoje diretor, Woody Allen. Woody Allen, certa feita, disse: eu jamais seria amigo de alguém como eu. Eu jamais andaria com alguém como eu. E é lógico que ele tem motivos para dizer isso. Alguém que é capaz de casar com a própria filha. Está certo que era filha adotiva, mas era filha. Ele largou da mulher e casou com a filha. Mas na realidade, essa cultura precisa ser transformada na nossa cabeça. Senão, sabe o que acontece? Nós nunca vamos conhecer o que Deus tem para nós, porque continuamos tendo na nossa mente a figura do Deus que castiga. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, verso 2, e é importante nós entendermos que o aspecto, a visão de Paulo ao escrever estas coisas, ela estava relacionada ao fato de que precisávamos mudar a nossa visão a respeito de Deus. Paulo não está aqui fazendo uma comparação entre a vida no pecado e a vida com Deus, mas sobre a forma de ver Deus. E ele escreve assim: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala assim: muda o teu modo de pensar, muda a tua maneira de ver, muda a tua maneira de enxergar a Deus, e você vai descobrir coisas maravilhosas. Você vai se desarmar, você vai sentir-se menos condenado. Quantas pessoas que estão aqui nesta noite não vivem debaixo de condenação, de julgo, porque ainda continuam conhecendo apenas o Deus que castiga, porque não tivemos ainda a revelação através do Espírito Santo. Aliás, eu creio que o grande mover sobre a igreja que virá nesses dias vai ser a retomada de pregações que tragam clareza ao povo a respeito do ministério do Espírito Santo. Porque Deus Pai nos foi revelado, Deus Filho nos foi revelado, mas quem permanece entre nós é o Deus Espírito, do qual conhecemos muito pouco. E como disse o profeta Zacarias, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito que as pessoas são transformadas, é pelo meu Espírito que as pessoas são libertas, é pelo meu Espírito que as pessoas são curadas, é pelo meu Espírito que os casais se entendem, é pelo meu Espírito que pais e filhos se reconciliam, é pelo meu Espírito que os irmãos podem viver juntos. É esta grande revelação que nos falta. Conhecemos em parte e refletimos em parte, mas chegará um tempo que não veremos mais em parte, mas veremos no todo. E esta profecia foi dada, fazendo declaração ou menção a respeito da nossa própria revelação, a respeito da obra de Deus em nossa vida. Deus quer se revelar a nós, mas Ele se revela de uma maneira
se demonstrando através do amor. Porque a palavra de Deus diz: Deus é amor. E quando esse espírito de justiça impera, nós afastamos o espírito da graça. Não que o reino de Deus não seja um reino de justiça, mas a justiça é feita por Deus em Cristo Jesus, perdoando todos os nossos pecados na cruz. Foi com Ele crucificado o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que eu não sirva mais ao pecado como escravo. A justiça de Deus constitui em matar o pecador, incluindo-o na cruz de Cristo, fazendo ressurgir como obra do seu Espírito Santo uma nova criatura, capaz agora de amar e servir, de perdoar e de compreender a fraqueza e a miséria do ser humano. E eu quero finalizar com vocês, lembrando-me de 2 textos das Escrituras. Segunda Epístola de João, capítulo de número 1, verso de número 8. Segunda Epístola de João, vamos ler a partir do verso 1, capítulo 1, verso 1. Segunda João, lá no final da Bíblia, 1:1. Segunda de João 1:1. O apóstolo João, aqui o mesmo que escreve o livro do Apocalipse, ele escreve nesta carta o seguinte: o presbítero, se referindo a si mesmo, à senhora eleita e aos seus filhos. A senhora eleita aqui, não é aquela senhora que a turma adorava antigamente, não. A senhora aqui é a igreja, e os seus filhos somos nós mesmos. Então, o presbítero escreve para a igreja e os seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra, a verdade é Cristo. Todos aqueles que conhecem a Cristo amam aos seus irmãos. Por causa da verdade que permanece em nós, ou seja, por causa de Cristo, por causa da palavra que permanece em nós. E conosco está para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus. O que ele fala aqui? Graça, misericórdia e paz. Você sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Misericórdia é você ter compaixão daquele que está na miséria. E a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Gente, nós corremos um risco imenso nesses dias, e meu coração está angustiado de nós andarmos no curso deste mundo e seguirmos atrás da procissão, gritando: crucifica, crucifica, mata, queima, quando Jesus nos chama para seguir os seus passos, amando e servindo as pessoas. E o pior é que nós não fazemos isso só com aqueles que saem na televisão acusados de toda sorte de corrupção. Nós fazemos isso dentro da nossa própria casa. Muitas vezes marido não perdoando mulher, mulher não perdoa marido, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, porque o espírito é o mesmo. É o espírito do anticristo que governa este mundo, tentando implantar o sentimento de que Jesus não veio a este mundo. E olha o que ele diz aqui, você vai ficar estarrecido nesta noite. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, igreja, peço-te,
não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio em Cristo Jesus, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. E olha o que ele diz agora: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. O que quer dizer aqui esse texto de João? Ele está dizendo: tem gente que continua pregando a justiça, mas não a justiça de Deus. Tem gente pregando o juízo, mas não o juízo de Deus. Tem gente pregando o castigo, fruto de revoluções feitas por homens desprovidos da graça, da misericórdia, da paz e do conhecimento de Jesus Cristo. E quando eu estou aqui nesta noite falando, eu espero ser voz profética sobre a sua vida e lembrar a todos de que nós fomos convocados para amar o perdido, e não para acusar, para com o dedo em riste expor a miséria de quem quer que seja, porque Deus nunca fez isso conosco. O que nós devemos fazer por estas pessoas é condenar o seu pecado, mas apresentar-lhes a graça e a misericórdia. Ao pecado, Deus não tolera. Os 5 primeiros livros da Bíblia que mostram o Deus que castiga, não foi arrancado da Bíblia e permanece aqui com um propósito: de mostrar a severidade das consequências do pecado sobre a vida do homem. Mas ao pecador, Deus estende a sua mão de amor para salvar, e o tira, como diz as Escrituras, de um tremedal de lama, e o lava pela água limpa do Espírito Santo e do sangue de Jesus, incluindo-o na morte de Cristo, para que a salvação chegue a toda a humanidade. E o que este livro, ou esta carta de João nos revela, é que acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com